Para essa posição, onde ele tem o Gabriel Veron. E surge aí como o melhor jogador dessa safra aí do Sub-17. É o melhor jogador do futebol brasileiro. Você tem essa joia, porque você vai contratar outro cara. É o que o Facingani sempre fala. Vai atrás de um lateral. Não é isso? Sim. De um centroavante, um 9-9. Eu acho que assim, o Palmeiras está atrás. O Flamengo ano passado, muita gente dizia que tinha um grande elenco, etc e tal. Ele foi ao mercado e buscou 7 jogadores titulares para mudar o padrão. E esse ano, quantos que o Flamengo trouxe? Vamos contar? Sim, por enquanto Pedro, 5. Michael, Gustavo Henrique, Thiago Maia. Thiago Maia. E o Pedro Rocha. E Pedro Rocha. E o Pedro Rocha. Cinco contratações. São 5 contratações. Como disse o Mr. Jorge, na parada o Flamengo contrataria entre... O problema é que o Palmeiras gastou errado. Ele jogou fora o dinheiro em muitos jogadores. Jogou fora mesmo, que ele não vai ver nunca mais a cor do investimento. Carlos Eduardo foi pro Atlético Paranaense. Esquece. Jogou fora. Dinheiro jogado fora. Carlos Eduardo seria o substituto do Rony no Atlético Paranaense? Tá doido, né? Hoje, não. Se der certo, que dê ótimo para ele, para o Atlético, mas o Rony está muito acima do Carlos Eduardo. O Rony hoje sair do Atlético Paranaense é uma baixa significativa do mesmo peso que perdeu o Bruno Guimarães e que foi o Renan Lodge também. Né? Você daria o Rony pro Palmeiras? Não, o Bruno ainda não saiu, mas quando sair vai ser uma baixa muito grande. Claro que sim. O Rony, não só para o Palmeiras, o Rony hoje tem vaga em 90% dos times aqui no Brasil, talvez só no Flamengo, que hoje ele não entrasse como titular. Mas se você colocar qualquer outra equipe, o Rony joga. Jogador que aí sim, na questão que ficou muito contrataria, é isso? Sim. Bom. Eu tô dizendo que na você questão... falou que impede o Gabriel Verão de subir, de melhorar. Não, quem falou isso foi o Mano e o Mano. Eu e o Mano. Foi você. Não. O Rony... Então, desculpa, não, até acho que poderia contratar. Eu só acho que vai contra o discurso que o Gagliotti usou. Eu não acho que vai contra. Eu não acho que vai contra, porque aí a diferença é a seguinte. Primeiro que ele é um cara novo. Ainda. 24 anos, ainda tem uma última linha de mercado. Segundo, em relação ao Michael, que ficou muito comparado ambos no ano passado pelas características de campeonato, o Rony já há 2 temporadas joga com frequência e é decisivo para uma equipe que disputou e venceu títulos importantes. O Rony foi protagonista em Copa do Brasil no ano passado, que é uma senhora conquista, e no mesmo peso a Copa Sul-Americana eu coloco também para a história do Atlético Paranaense. Ganhar a Copa Sul-Americana é um baita negócio, torneio internacional, torneio que dá grana, dá visibilidade, e ele foi importante nas 2 competições. Se na Sul-Americana não era o titular absoluto do Atlético, que era Pablo, tinha Nicão, Rafael Veiga, era um time um pouquinho diferente, mas ele tinha uma participação ativa. Na Copa do Brasil do ano passado ele foi cirúrgico. Então, qual que é a diferença do Michael para o Rony? O Michael surgiu muito bem no Campeonato Brasileiro, numa equipe que é o Goiás, que tem menos pressão por objetivos que o Atlético Paranaense, então tem um desenvolvimento com um pouco mais de facilidade. E o Rony, diferente, o Atlético já tem uma torcida agora que cobra resultado. O time, pelo que investe, já briga por coisas maiores e, além de tudo, tem a casca de campeão. Ele vem com 2 títulos. Entre os dois, você contrataria o Rony? Contrataria o Rony. O Rony hoje vale uma aposta. Você fala assim, não é que o Michael não vai dar certo, etc. Eu acho que o Flamengo hoje pode se dar ao luxo de tentar contratar um jogador por esse valor. Achei caro que pagou, mas o Flamengo tá no luxo, tem um elenco grande, ele pode até se desenvolver melhor. Mas se eu tenho as 2 possibilidades para fazer um investimento mais acertado, ou uma tentativa de investimento mais cirúrgico, eu iria no Rony. O Rony no Palmeiras joga ou vai bloquear a carreira de alguém, Flavinho? Não bloqueia nada, joga. É isso que o Frascano falou, jogador que entra em qualquer time hoje no Brasil. O único problema do Rony aí é essa grana, essa confusão com o time japonês, porque nós estamos falando de um jogador de 12 milhões de euros, né? São 60 milhões de reais, mas se tiver de pagar 10 milhões de dólares para o time japonês, de 60 ele passa a 100, aí eu acho que não vale. Aí eu acho muito dinheiro, né? É o seguinte, o Corinthians e o Palmeiras na história do Rony, como ficou muito confusa essa saída do Thiago Nunes do Atlético Paranaense para o Corinthians, inclusive com nota oficial do Atlético
pé da vida com o Corinthians, que achou o Atlético Paranaense, que o Corinthians foi direto no técnico e não no clube. Aí, quando foi resolver a negociação do Atlético com o Thiago Nunes, ele já estava acertado com o Corinthians e não quis renovar, etc. e tal. Segundo lado do Atlético Paranaense, o Atlético ali encerrou qualquer tipo de vínculo amistoso com o Corinthians. Então, quando chegou para o interesse, o Atlético falou: Corinthians, 12 milhões. Ou paga ou não tem. E para o Palmeiras, isso conversando com pessoas lá de Curitiba, a situação é muito mais versátil. Pode haver uma composição, o Palmeiras pode pagar um pouco menos, tanto é que a proposta é menor por parte dos direitos, o Atlético ficaria com uma parte, mais uma parte de futura venda, enfim. Seria uma negociação muito mais flexível, já pelo envolvimento do Carlos Eduardo, que teria aberto as portas para essa negociação e, obviamente, né, com um valor que fosse muito mais facilitado. Então, o que pegou para o Corinthians sair do negócio, ou, por enquanto, estar frio nessa história, é que o Atlético não abre mão do Corinthians de 12 milhões de euros, que é o valor da multa. Ou paga isso ou não tem negócio. Não tem 90%, não tem 80% para o Corinthians, devido à história do Thiago Nunes, assim como o Corinthians ficou chateado com o Goiás da história do Michael, perdão. E para o Palmeiras a história é diferente. Palmeiras, não, dá para fazer negócio? Dá. Como é que pode? Não, vamos analisar aqui. Pode ter uma composição aqui, você paga 7 milhões por 70% do cara, depois a gente vê um acerto aqui, acolá. Então, o Palmeiras está no negócio, não porque ele tem 12 milhões para pagar, porque o negócio para o Palmeiras pode ser diluído, fracionado em uma facilidade para pagamento e aí sim pode ajudar e terminar, como eu tenho lido nessas últimas horas de algumas pessoas, de que a coisa caminha até com uma outra história, Pascoal. O Palmeiras pode negociar com o time japonês, com o Albirex, a redução desse valor em caso de uma implicação da FIFA obrigar alguém a pagar o jogador. Então, esses 10 milhões que hoje cobra o Albirex Niigata, isso pode ser reduzido para que, numa eventual situação, o clube possa arcar também. Qual eventual situação? Porque o clube japonês, ele exige na justiça o pagamento de 10 milhões de dólares. Sim, ele exige. Caso ele vença, não tem uma composição. Ele tem 10 milhões na mão, para que ele vai negociar uma multa que ele tem para receber? Não, ele pode sim. Ele pode sim, porque o Albirex hoje não tem mais interesse em ter o jogador. Óbvio, mas ele quer o dinheiro. Albirex. Ele quer o dinheiro. Sim, então, por exemplo, o Palmeiras ele teve um embrólio parecido. A FIFA pediu ao Atlético Paranaense e ao jogador que mandassem uma explicação, porque a FIFA vai dar a definição do caso nos próximos dias. O que é uma vergonha também. Não, mas o Albirex... Mano, há quanto tempo o Rony já está no Atlético Paranaense, gente? Isso daí não foi definido. Mas, mano, o que acontece é o seguinte... Mano, o que acontece é o seguinte... Estava perguntando. Claro que o Albirex quer os 10 milhões. Só que não é interessante para ele, às vezes, cobrar esses 10 milhões, o jogador não querer voltar, que pode ser que o Rony fale, não vou voltar. E aí enrola a briga ainda cada vez mais na justiça e os dois vão ficando complicados. Mas o próprio clube já não quer mais o retorno do jogador. Então, exatamente. Já exigiu agora o pagamento da multa. E a FIFA pode determinar. Não, ela pode. O clube que detém o contrato dele pague o que ficou. Exatamente. O Atlético Paranaense não fez nenhum movimento nisso. Não fez. O jogador se liberou. E o Atlético, detentor do vínculo do jogador, hoje seria participante então do é isso que eu acabei de falar. Ele ativou, ele é o próximo clube. Mas quem tem que pagar é o Rony, não é o Atlético. Entendeu? Não, é quem tem o direito federativo do jogador. Não. Quem quebrou? Não comprou nada. Ele tem um cara contrato ativo. Ele chegou lá com o passe, com direitos econômicos, na mão. Aqui, tô livre no mercado. Sim, só Te interessa? Sim. Mas e o processo é contra o Rony. Sim, só que não hoje ele pertence ao Atlético. Hoje o econômico dele pertence ao Atlético. Sim, mas aí o Atlético seria obrigado a ressarcir. Não, o Atlético não. O Rony tem ressarcir. Entendeu? A pessoa física, o Atlético não tem. Não tem nada a ver com isso. O atleta também não tem. É que, por exemplo, se ele for pro Corinthians e houver ganho de causa aí pro Corinthians, Palmeiras, der ganho de causa pro time japonês, não acho que é bem assim, quem tem que pagar é o Rony. Mas, ô, senhor Mano, eu não sei se isso procede, porque vocês vão se lembrar da história do Zeca. O Zeca com o Santos, ele tinha, vamos colocar assim de uma maneira genérica, alguma coisa parecida. Era trabalhista, não era? Mansão trabalhista? Não, mas era com relação ao vínculo dele. Tanto que o próprio Santos, quando o Corinthians fez aquele desenho lá de o Zeca subindo a serra para acertar com o clube, o Santos pegou e falou, ok, vocês querem o jogador, depois arquem com as consequências. Um processo trabalhista não envolve cifras tão monstruosas como é o caso aí do vínculo federativo. Então isso daí iria parar na FIFA e o Corinthians perderia a causa. Tanto que o Corinthians ele se negou. Sim, mas ele não teria que pagar, ele perderia o jogador.
É isso que ia acontecer. Não, mas o Santos ia exigir a execução da multa contratual. Do Zeca para o Santos, e não do Corinthians. Eu acho que é o clube, hein? Não, é o clube. É o clube. O clube que por que o clube lucra? Por que o clube lucra por cima do outro? Não é assim, o clube assume a bucha junto. Se fosse a bucha só do jogador, pro Corinthians seria muito cômodo acertar com o Zeca, depois se não der certo, Zeca, o filho é teu, você que se acerte com o Santos. E no caso do Scarpa com o Fluminense, o Palmeiras teve que chegar junto lá para ter um acordo para liberação do jogador. É o clube que acha. Então, mas o Palmeiras pagou para evitar problema. Não, sim, senhor. Não, a justiça determinou. Não determinou nada. Determinou. Não, senhor. Não, senhor. Suspendeu o contrato dele com o Palmeiras. O Palmeiras, para evitar problemas, se o contrato voltasse a ser suspenso, etc e tal, porque ele queria continuar com o jogador, ele chegou pro Fluminense e falou assim, seu Fluminense, eu dou esse X aí, te agrada? Agrada. Então eu retiro o processo da justiça. Acabou. O Lucas Lima, meia do Palmeiras, falou aos canais Fox Sports, ao pessoal do nosso site. Mostrar a nossa cara, de trabalhar a bola, de mostrar a intensidade dentro de campo, independente do adversário. Claro, você jogando contra o seu maior rival sempre vai ser diferente, mas nessa pré-temporada o professor tem buscado isso. Só ver a maneira que a gente entrou nesse jogo. Para nós era um clássico, era um jogo de Libertadores, a gente entrou forte, marcando forte, e acho que o jogo foi assim. E não tem mais jogo fácil, então essa vai ser a nossa forma de jogar. Sendo clássico ou não, acho que a gente tem que entrar com cada jogo que fosse uma decisão e dar o nosso melhor. Tá aí, então, o Lucas Lima em nova versão para 2020. O próprio Vanderlei Luxemburgo entende que o Lucas Lima pode entregar muito mais para o time do Palmeiras do que ele entregou no último jogo. Dá para ele ser mais participativo e essa é a cobrança em cima dele e ele está se referindo a isso também, pensando nessa próxima temporada com a camisa do Palmeiras. É capaz? Eu acho que sim, o Lucas Lima, Pascoal, ele tem um potencial muito grande. O problema é que ele não tem conseguido exercer esse potencial. O Lucas Lima é um jogador diferenciado. Pelo que ele mostrou no Santos naquela oportunidade, cara, eu ainda acho que ele consegue resgatar isso daí. E se não for agora, não é com mais ninguém. O Luxemburgo é um técnico especialista em extrair do jogador até aquele negócio motivacional, aquela parte psicológica, o Luxemburgo consegue lidar bem com isso. E o Lucas Lima está tendo uma grande chance. No Palmeiras ele tem inclusive bancado o jogador, falando que é o titular dele. Falando, meu jogador, meu meia é o Lucas Lima. Você tem algumas outras possibilidades ali, Rafael Veiga, numa dessas se o Scarpa não for vendido. Veiga foi mal nesse filme. Então, mas o Lucas Lima é um cara que está sendo ali meio que blindado pelo Luxemburgo. Cabe a ele também poder retransmitir isso aí dentro de campo, mostrar que ele realmente é capaz. Eu acredito, Pascoal, eu acho que o Lucas Lima vai voltar a jogar bem. Você acredita? Acredito. Flavinho, você acredita? Sormani, você acredita? Estou falando aqui com o advogado do Albirex. Dr. Breno Tanuri. Daqui a pouco você já está com o relatório completo? A FIFA condena o jogador a pagar. O novo clube é solidário. Eu estou perguntando também o que quer dizer solidário. Solidário, ele tem Entra participação. na naba junto. Tem participação no pagamento. Tem participação no pagamento. Solidário é por isso que a gente está falando, que o clube não é só o jogador que vai pagar, o clube que o detém também pagará uma parte disso aí. O jogador vai. Às vezes o jogador fala, eu tenho lá esse negócio para pagar. Se eu pagar, você me ajuda a pagar? Seria muito fácil. Entra nisso também. Aí o clube usa o cara, lucra em cima e depois você se vira. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Ele tem que repassar. Ou seja, também. quem está comprando o Rony está trazendo junto. Por isso que a informação que eu tenho está trazendo junto um carnezinho. Eu acabei de falar, a pessoa com quem eu conversei, disse que o Palmeiras. Mas pode se não ser um carnezinho.